Eu convido você, irmãos, a nós, mais do que já fizemos até agora, nos focarmos na palavra de Deus. Convido os irmãos a nós abrirmos em Romanos capítulo 1. Livro de Romanos capítulo 1. Nós, daqui a alguns dias, dia 31 de outubro, estaremos comemorando 501 anos da Reforma Protestante. 501 anos da Reforma Protestante. E essa noite estaremos falando 501 anos da Reforma Protestante e o justo ainda viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, que foi o versículo catalisador da Reforma Protestante. No finalzinho, na conclusão da mensagem, eu farei uma citação de Lutero sobre esse versículo, mas vamos nos ater ao que o texto diz. A palavra do Senhor fala assim: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai soberano, entregamos nesse momento, Senhor, o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, depositando, Senhor, a fé que o Senhor nos deu diante do Teu altar, suplicando, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra, Deus. Ó Senhor, estamos aqui ávidos, aguardando que o Senhor aqueça a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor alimente o Teu povo, a fim de que possamos dar continuidade ao caminho que estamos trilhando pela graça, que é o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Ó Deus, abençoa esse momento, Pai. Usa-me como instrumento, Pai. Que a Tua glória, Senhor, seja cada vez mais conhecida no meio do Teu povo, Senhor. Que eu diminua, some e desapareça, e que o Senhor cresça. Lembra-te de que eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Amém. Irmãos, há meio milênio atrás, despontou um movimento que já estava latente alguns anos antes, de mudança no meio cristão. O propósito da fé havia sido corrompido ao longo da história da igreja. Logo, a necessidade que deveria ser atendida pela fé ficou em aberto no coração das pessoas. Então, a fé ela tem um propósito definido soberanamente por Deus, e ela só vai funcionar biblicamente para aquilo que Deus criou, e ela só vai atender às necessidades do nosso coração se nós a exercitarmos segundo a vontade de Deus. Então, naquele tempo, por exemplo, a fé foi comercializada, colocando-se preço de moeda na salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz. Nos nossos dias, a fé tem sido também distorcida. Ela tem sido pregada e ensinada, em alguns momentos, como algo que se deve crer no início da caminhada, mas que depois, para não perder a salvação, assim alguns acreditam, precisamos dar continuidade a ela, mas na força do nosso próprio braço, tentando ser cristãos melhores a cada dia, no exercício do nosso poder e da nossa vontade. Não somos os primeiros a tentar fazer isso. No livro de Gálatas, o Novo Testamento já registra que algumas pessoas que ainda não tinham compreendido bem a fé, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, tentavam fazer isso também. Talvez em parte as pessoas achem isso porque às vezes a fé é compreendida no seu começo, mas não na continuidade da vida cristã, da nova vida que temos em Cristo.
talvez porque a fé ande ocupada com outras atividades nos dias atuais. Demonstração de poder e curas, sinais, milagres, e ainda tentam usá-la para enriquecimento financeiro. Carro 0 quilômetro, moto importada, empresas e muito luxo. Só que isso não é fé bíblica. Tampouco é o propósito da fé que Deus deu a mim e a você, pela graça. A fé, ela foi distorcida. A Bíblia diz, como nós lemos aqui em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. A fé é para a sua vida espiritual, para a sua vida em Jesus Cristo. O propósito dela é salvação e compromisso com a palavra de Deus. A fé é para a nossa justificação, sermos declarados justos diante de Deus. Não significa que vamos ser bonzinhos assim, de uma hora para outra. Mas justificados significa que fomos declarados justos. Então, diante de Deus, nós não temos algum tipo de pendência. Aqueles que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, Filho de Deus, não tem algum tipo de pendência, não tem algo para acertar com Deus. A fé, queridos, é para a nossa paz com o nosso Criador, para que tenhamos uma consciência tranquila e não culpada diante de Deus, porque ela foi lavada ao preço do sangue de Jesus. E apesar desse valor tão puro, tão digno, tão justo, tão divino que tem a fé, tentam até hoje fazer a fé virar fantasia, brincadeira, comércio, despreparo e não aquilo que a Bíblia diz que ela, para aquilo que a Bíblia diz que ela nos foi dada. Deus, Ele é o justo juiz da terra, mas para aqueles que se arrependeram e creram, essa justiça ela tem um outro viés. Ela tem o viés do amor de Deus. E Deus fará justiça também àqueles que creram pela graça por meio da fé. E Deus os acolherá como filho. A justiça ela não é boa nem má necessariamente. A justiça ela é, redundantemente falando, justa. Ou seja, Deus retribui a cada um aquilo que ele merece. Mas nós não merecemos nada diante de Deus. Agora, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, merecem não por causa de si mesmo, mas pelos méritos de Cristo, a salvação eterna, a adoção como filhos de Deus. Deus então é nosso amigo na luta contra aquilo que nos separa dele, o pecado. Deus não está sempre com um bloquinho, uma canetinha pronto a te chamar a atenção, a puxar o teu tapete, a te acusar. Acusador na Bíblia é Satanás. Satanás, ele te provoca, te tenta, quer te levar a pecar, e assim que você peca, ele vai te acusar, mantendo a sua consciência presa, cativa. Deus, pelo contrário, é aquele que graciosamente nos ajuda. Jesus é um amigo fiel que nos deu vida por meio da sua vida entregue na cruz para nos livrar do pecado e da morte eterna. Esse evangelho, portanto, é para nos proporcionar amor, uma caminhada segura com Deus. Esse é o propósito da fé. Grandioso, maravilhoso, para te dar espiritualidade
verdadeira, para te dar uma vida com Deus genuína, para trazer paz à sua mente e ao seu coração diante de Deus. Isso vale muito mais do que conseguir uma bênção material. Bênção é bênção e é bom. Deus abençoa, inclusive materialmente. Mas a fé que a Bíblia fala, ela é uma fé para relacionamento de um Deus que nós ainda não vemos, mas um dia veremos face a face. Vamos abrir juntos em Hebreus capítulo 11, para que nós possamos ver a fé em ação biblicamente. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. A fé em ação, ela não está demonstrando, aqui é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e o capítulo 11 segue, mostrando vários exemplos da fé de Moisés, de Isaac, de José, do povo de Israel, de Raabe e muitas outras pessoas mais. E diz ainda que não tem tempo para tratar de todos. E todos esses exemplos significam o seguinte: estamos num mundo mal, decaído, mas nos foi dado por um ato amoroso de Deus o viver pela fé. Essas pessoas, elas andaram na contramão do mundo. Essas pessoas fizeram coisas que mais ninguém fez. E o que elas usaram para isso não foi a convicção delas ou a confiança nelas mesmas. Foi a fé em Deus. Não é possível, entretanto, irmãos, vivermos essa fé sem compreendermos que ela tem um conteúdo. Essas pessoas viveram pela fé segundo aquilo que Deus lhes falava ao coração. Você não pode ter fé na fé, ou seja, fé na sua fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Efésios diz que quem nos deu a fé foi Deus. Veja, essas pessoas aqui de Hebreus, elas fizeram tudo o que fizeram e foram aprovados porque elas confiaram em Deus para seguir o caminho que a palavra lhes indicava. Isso significa na prática que antes da fé se tornar um exercício, uma prática, um estilo de vida, ela estava dentro do coração e nos pensamentos dessas pessoas que viveram pela fé, que são descritas na Bíblia Sagrada. Elas tiveram que decidir, escolher um caminho antes de agir. Então Deus dá graça, a iniciativa de Deus, Ele te dá graça, Ele te dá fé. E passa então por você, antes de você fazer algo, antes de você viver algo, seu coração e seu pensamento, o seu interior é que te leva a agir pela fé. Porque Deus te capacita a fazer isso. Portanto, você está vivendo num mundo, você sofre tentações, você quer ser uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. E muitas vezes as pessoas querem tentar fazer isso sozinhas, olhando apenas Deus como juiz e não como fiel amigo, olhando apenas Deus como alguém irado e não como aquele que morreu na cruz para nos salvar e nos ajudar. As pessoas não entendem que para ser justos, nós temos que viver pela fé. Entregue-se mais a Deus pela fé. Entregue mais do seu coração a Deus pela fé. Entregue mais da sua vida a Deus, o controle dela
pela fé. A fé é para receber, sim, mas é para receber direção de Deus, alimento de Deus, consolo de Deus, ajuda de Deus, força de Deus. Mas, pastor, eu preciso ser abençoado com um novo emprego. Então peça a Ele. Isso vai ser uma resposta de oração. É claro que há o exercício da sua fé aí, porque você está crendo que Ele vai fazer. Mas como uma consequência do propósito genuíno da fé, receber o amor e o perdão de Deus. Queridos, nós precisamos ter esclarecimento, alimento da fé e direção pela fé, e precisamos para isso ir na fonte. Fé não é uma campanha que uma igreja faz com um copo de água, um sal grosso, um chaveirinho. Fé não é alguém que te dá uma motivação, te dá um gás. Fé é consequência, é resultado do que Deus faz dentro de você, no seu interior. Fé não é uma igreja, uma religião, uma instituição, uma denominação. Fé é você e Deus, mais ninguém. E o meio que você precisa para isso é a palavra do Senhor. Vamos voltar um pouquinho para Romanos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler em algumas versões diferentes, para que você tenha uma noção de como ficou a tradução desse termo. A versão mais tradicional, usada entre os cristãos históricos, é a Almeida Revista Atualizada, conhecida como ARA, e ela diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo significa aqui o Evangelho, as boas novas. Essa versão ela teve uma atualização recente que ficou muito boa, é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: e assim a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A NVI, vamos ver as traduções mais modernas agora. A NVI diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E a NVT, que nós usamos na igreja bastante, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ficou bem claro a tradução, ficou bem explícito. Agora, muitas pessoas acham que isso é aquela fé inicial, e 501 anos depois da Reforma, nós precisamos enfrentar uma resistência que existe no meio do povo de Deus, achando que a fé somente é para a salvação, no sentido de um dia eu fui salvo aqui e um dia eu irei para o céu. Não, irmãos. Você precisa ouvir o Evangelho a vida inteira. A pregação da Bíblia tem que ser cristocêntrica, tem que se remeter sempre ao Evangelho, sempre às boas novas. Ela é a restauração da vida humana para o estilo de vida, a maneira criada por Deus. Tente entender mais profundo a fé que Deus deu para você. Não é só para não ir para o inferno. Não é uma pólice de seguro de incêndio contra o inferno. É uma vida. É um estilo de vida. Só que para vivê-lo eu preciso continuar ouvindo a pregação de Cristo. E muito além, nós precisamos ir além da cruz. Nós precisamos ficar dentro da palavra. E quando eu digo além, é você não ouvir só que Jesus morreu por você na cruz, mas Ele tem uma vida, um propósito, uma direção para você. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, Deus criou boas obras para que andássemos nelas. Deus tem uma direção
para você no seu trabalho, para você na igreja local, para você na sua família. Essa fé, ela não te conduz apenas ao céu diretamente, mas ela perpassa pelo caminho aqui da terra durante toda a sua vida. Você precisa entregar mais da sua vida a Deus e ter mais compromisso com Deus. A fé não é apenas um cipó, uma corda que você se agarra. Ela é a restauração da sua vida conforme Deus criou para você e para mim. Amém, queridos? Irmãos, Deus, através do Evangelho, quer nos fazer viver a maneira que Ele pensou. E quando não estamos vivendo pela fé, nós estamos longe de Deus. Jesus não é um caminho alternativo. Ele é o caminho normal para se viver. Entregue-se mais a Jesus. Não retenha a sua vida. Não fique assim, até esse ponto, tudo bem, daqui para cá é o meu jeito de vida. A fé se entrega mais, todos os dias, sem medo, confiando, porque está confiando em Deus. Se Deus foi capaz de nos dar o seu Filho, a bondade dele é incalculável para mim e para você. Por isso não precisamos ter medo. Queridos, isso é muito maior do que carro zero, ou do que qualquer vontade do homem cumprida em nome da fé. Deus pode te dar um carro zero se estiver no propósito dele. Deus pode te dar um carro usado se estiver no propósito dele. Deus cuida da nossa vida material, isso é bíblico. Jesus disse que antes de nós pedirmos, o Pai sabe do que precisamos. Pagar as contas, colocar o boleto na pastinha de contas pagas. Tão bom quando a gente faz isso, né? Oh, alívio! Fazer supermercado, casar, os jovens aí, amém. Em nome de Jesus. Mas o Senhor falou para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E essas coisas, elas seriam acrescentadas. O mesmo padrão você encontra no Antigo Testamento. As bênçãos seguiriam os cumpridores da lei. Se era assim na época da lei, tanto mais no tempo da graça. Portanto, alimenta a sua fé em Cristo para o propósito dela, não só com o fim de ser abençoado. Eu sou abençoado, como se bênção, na sua maior expressão, fossem coisas dessa vida, dessa terra. A bênção maior são as bênçãos espirituais, que fazem você cada vez mais parecido ou parecida com Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é discipulado. Aonde, pastor? No meio dos seus vizinhos, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu papel de filho no seu papel de filho em relação aos seus pais. Mas para isso, você precisa ouvir a pregação do Evangelho, alimentar o seu coração. E alimentar o coração não significa lembrar o que você já sabe da Bíblia Sagrada. Não incorra neste erro. Você não se alimenta no natural lembrando do que você almoçou ontem. Provavelmente todo mundo aqui, antes de vir para a igreja, comeu um pãozinho de queijo, um café, um pãozinho, uma tapioca. Você não se lembrou do seu lanche de ontem. Se fosse assim, a gente não teria fome sobre a terra, bastaria se lembrar. E você, espiritualmente, não vai se alimentar só lembrando das coisas, mas tendo contato com a fonte, a origem da fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lida com fé. A fé
não é uma lembrança. Fé não é isso. Isso pode ser até religião, mas não é fé. Fé é vida em abundância. Desde que você alimente a sua fé. É um coração transbordando de graça, onde você pode desfrutar da doce presença de Jesus, mesmo em meio ao mundo mal, como os heróis da galeria da fé em Hebreus 11. Isso fortalece você para viver para Deus e os propósitos soberanos de Deus. Aquilo que Ele tem esquadrinhado para que você possa cumprir para Ele nessa geração, pela graça por meio da fé. Mas você e eu precisamos nos entregar mais sem medo. Deus já provou a bondade dele, o amor dele, entregando o seu Filho por nós. Ninguém que entregasse o seu Filho para morrer por pecadores, depois de recebê-los, iria puxar o tapete deles. Você e eu temos problema de uma entrega grande nesse nível, porque nós fazemos uma comparação com as pessoas. E o ser humano, ele puxa o nosso tapete. E o ser humano também falha, mesmo quem nos ama. Pai e mãe falham, filhos falham, marido e mulher falham. Então nós colocamos limite na entrega. O que é essa entrega, pastor? É viver assim, algo nebuloso? Não. É viver uma vida justa conforme a palavra de Deus, com o coração alimentado, aquecido, entendendo o que Deus quer para você e vivendo o que Deus quer para você, praticando. A fé não é só algo assim. A fé é vida. O justo viverá pela fé. A nossa vida precisa ser centrada no Evangelho. Mas cabe a você se alimentar. Cabe aos ministros da palavra de Deus o dever sagrado. E ai de nós se não fizermos isso. De pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é só anunciar as boas novas de salvação. Pregar o Evangelho a vida inteira. Para as igrejas, para os crentes. Cabe a nós essa missão, esse dever. Saiba que ninguém toma essa honra para si mesmo. E ninguém é capaz de fazer isso, somente pela graça do Senhor. Ninguém é capaz de estar aqui nesse púlpito e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém. Nós só conseguimos fazer isso pela graça. Porque nós confessamos a Deus que não podemos. Então Deus nos dá graça. Então, é o nosso dever fazer isso. O zelo de alimentar o rebanho, de expor a palavra de Deus, ser fiel à mensagem, mas cabe a você se alimentar, vir com fome para o culto. O nascido de novo quer comida, primeiro para crescer. Uma criancinha pequenininha, ela quer comer, mamar, ela precisa do leite. Todo ser vivo, pega um animalzinho, um filhotinho, ele vai querer comer, ele quer crescer, aquele organismo quer crescer. E espiritualmente nós precisamos nos enxergar de maneira orgânica também. A igreja muitas vezes se vê mais como uma organização, templo, culto, caixa de som, instrumento, microfone. Essas coisas são só para nos dar estrutura, como a sua casa, que tem a mesa de jantar, que tem o sofá, que tem a mesa da cozinha, que tem cama, que tem quarto. Mas isso não é a sua família. Entende? Sua família não é isso. Isso é uma estrutura para a sua família. E nós não somos também as coisas físicas. Igreja é orgânica, é organismo. E um organismo só vive somente se ele se alimentar. E você precisa alimentar a sua fé. Cabe a você se alimentar bem com todo o alimento que Deus proporciona. E isso não é só o culto de domingo à noite. Mas
os cultos de meio de semana, a escola bíblica, discipulado, encontros de casais, de homens, de mulheres, de jovens. E o fundamental, a sua leitura particular com Deus, sua leitura da Bíblia, seu tempo com Deus, a sua leitura particular da Bíblia Sagrada. Você precisa ter então uma alimentação completa por meio do ministério da palavra e por meio da edificação comum do corpo de Cristo e o seu devocional particular, o seu tempo a sós com Deus. Deus lhe deu uma igreja, um pastor, irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, para que você seja, para que eu seja a imagem de Cristo cada dia mais, à medida que eu me entrego pela fé. Viver pela fé implica em se alimentar direito e não ter fome, não ser raquítico espiritualmente. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu vou ler na NVT também, se você quiser acompanhar comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha como ficou claro. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecidos. Meu sonho é ver o culto terminar e os irmãos falarem uns aos outros sobre a palavra. É normal? Perdão. Normal você falar de outros assuntos, fazer um lanche, falar da eleição, falar de qualquer coisa. Mas eu ainda queria ver, no final dos cultos, os irmãos falando mais. Não estou falando só nessa igreja, todas as igrejas de Cristo. Falar mais entre si da palavra do Senhor. E a partir disso, então, com esse coração cheio, essa palavra habitando, virão as ações pela fé. Você vai agir por fé, viver por fé. Uma aplicação prática disso, para nós caminharmos para a conclusão: amar a sua família, perdoar o seu cônjuge, a base do casamento, Deus, Jesus Cristo, a fé, mas em ações práticas é o perdão. Um casamento sem perdão não é um casamento. O que mais que você pode fazer pela fé? Testemunhar e pregar o Evangelho para amigos, familiares, colegas de escola e trabalho, mas demonstrando equilíbrio e uma vida coerente, não fanatismo. Demonstrando crescimento, que você é alguém que pode até vir a cair, mas se arrepende, aprende, levanta, e isso é um testemunho para as pessoas. Porque as pessoas às vezes acham que vindo para Cristo elas têm que ser perfeitas. E elas vão ver, não, aquele fulano da igreja, tal, puxa, falhei em algumas coisas, mas eu vi que houve arrependimento e aprendizagem. Isso é testemunho. Isso é viver pela fé. Pela fé, você também trabalha pelo reino de Deus, descobre dons que Deus lhe deu. 1 Coríntios 12 fala de muitos, a Bíblia fala de vários deles. Alguns já contaram mais de 20 dons espirituais. O que tem para você fazer na sua igreja local? Pela fé nós oramos a um Deus vivo e verdadeiro. Pela fé nós contribuímos pela manutenção do reino em sua dimensão física e organizacional, com dízimos, ofertas e ofertas missionários. A fé é para viver a vontade de Deus. Vamos deixar a fé livre para ela ser o que ela é
e nos dá os propósitos que Deus definiu para ela. Não vamos tentar achar um propósito para a fé. Vamos descobrir o que a Bíblia revela sobre a fé. Eu concluo falando as palavras do próprio Lutero, que foi aquele que deu o start na Reforma Protestante. Ele diz assim, abre aspas, comentando sobre Romanos 1,17, que é o texto dessa noite que estamos expondo. Essa expressão costumava ser explicada como sendo a justiça de Deus, uma virtude pela qual Ele próprio é justo e condena pecadores. Os mestres da igreja diziam, a justiça de Deus é para a ira de Deus. Era isso que era ensinado na Idade Média. Mas, quem poderia amar um Deus que estava irado, que queria condenar? Esse equívoco continuou em mim, até que, iluminado pelo Espírito Santo, examinei com mais cuidado a palavra de Abacuque 2,4. Porque essa citação de Romanos 1,17 é uma citação do Antigo Testamento, de Abacuque 2,4. E concluí que a vida tinha de ser derivada da fé. Então, toda a Escritura Sagrada se abriu para mim. Agora vemos essa radiante luz claramente e somos privilegiados por desfrutá-la em abundância. Amado irmão, amada irmã, viva pela fé, aprenda mais do que isso, busque mais de Deus isso, para que possamos ser um povo genuíno, verdadeiro. Ter banco, prédio, ar-condicionado, ponto, não faz de nós igreja, isso tem um monte. Deus quer um povo que seja sal da terra e luz do mundo, que viva os seus propósitos, que viva o bem, que viva pela palavra, que se doe para Ele, que se doe pelo reino. Viva pela fé, de dentro para fora. Não tenta criar na sua vida uma religião, é de dentro para fora. E talvez alguém possa dizer, pastor, eu não consigo isso. E se você está pensando isso, eu quero te dizer que tem um lado bom, porque você está se abrindo para mais de Deus. Você está se abrindo para continuar a caminhada de fé que Ele propôs para você. Arrependimento, confiança, e Deus irá lhe ajudar. Deus vai te colocar de pé. Não importa quantas vezes você e eu erramos. Deus vai te colocar no trilho que Ele tem para você. Não importa o grau de erro que você e eu tenhamos cometido. Jesus é a esperança para nos fazer viver segundo a vontade de Deus. Jesus é o fiel amigo ao meu coração e ao seu coração, para nos fazer ser diferentes nesse mundo, para nos fazer ceder quando dizemos, não, eu sou assim. Tá bom, mas eu não preciso permanecer assim. Se eu creio em Jesus, se Jesus pode fazer mais por mim, a vida pela fé é inteiramente obra de Deus, do começo ao fim. Comece a clamar no seu coração por Jesus, para que Ele te pegue, talvez no ponto que você parou na vida pela fé, te pegue pela mão e te conduza adiante. Ou aqueles que ainda não entregaram a sua vida, que recebam Jesus segundo a palavra de Deus. Mas se você já recebeu, durante a sua caminhada, sempre que você sente necessidade, peça ajuda a Jesus. Queridos, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Mas o que mais? Deus vai te mostrando o que mais. Deus vai te mostrando que você deve abrir mão. E não só vai te mostrando, Ele não aponta para você e diz o que você tem. Ele fala, está vendo isso aqui? Eu vou te dar graça para que você deixe isso e possa viver mais do que eu tenho para você pela fé.
Eu vou te dar graça para que você abra mais mão do pecado e possa viver mais da minha palavra e a minha palavra pela fé. Nisso você vai descobrir que a vida espiritual, a vida cristã, ela de fato é o que Jesus falou, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não vai ter mais sede. Se nós esquecermos o que nós pensamos, o que é fé, e nos concentrarmos no que a Bíblia revela que é fé. Esse dia 31, onde comemoramos 501 anos da Reforma Protestante, nós precisamos continuar focados em viver pela fé. E como é maravilhoso, delicioso viver para Jesus, por Jesus. E é isso que a fé te dá. Relacionamento com Jesus, compromisso com Jesus, compromisso com o corpo de Jesus, a igreja. Você ama mais a igreja, você ama mais as pessoas e odeia cada vez mais o pecado, mas ama cada vez mais as pessoas. Você quer uma frase curta sobre o que é viver pela fé? Amar mais pessoas e odiar mais o pecado. Isso promove a glória de Deus. Querido e querida, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa fazer durante a semana você ter o desejo de pegar a Bíblia e falar: Deus, eu quero alimentar a minha fé, me entregar mais para o Senhor e viver mais a vida abundante que o Senhor tem para mim. Pastor, e as bênçãos? Elas vêm como consequência. Pede o que você precisa para Deus. Depois de ocupar a sua fé com o alvo dela, pede o que você precisa. É um emprego, é dinheiro, é um carro, é pagar dívida, é resolver o casamento, é uma cura. Deus faz milagres, mas Deus não deve ser buscado primeiro para isso. O Senhor Jesus dispensou uma multidão de seguidores uma vez, quando disse: vocês estão me seguindo não pelo pão espiritual, mas pelo pão natural. E aí ele pregou o Evangelho, e aí um monte de gente foi embora. Deus quer seguidores, discípulos, não multidões. Ele não se impressiona como ser humano com multidões. As multidões podem vir, se formar uma multidão sobre a terra segundo Jesus, mas Ele se preocupa em você viver pela fé, e que daqui em diante, mais do que nunca, você ocupe a sua fé com Jesus pela graça. Amém.